Programa Economia Dia a Dia. Patrocínio Bradesco. Programa Economia Dia a Dia. Nesta edição, vamos focar a disciplina Teoria Econômica Aplicada. Neste bloco, vamos falar do tema Teoria Econômica Aplicada. Aqui ela serve ao economista, aqui ela serve à sociedade. Para conversar conosco, convidamos o professor Pedro Agüero, da PUC São Paulo. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. Antes de mais nada, professor, como surgiu seu interesse acadêmico e profissional por este tema da entrevista e o senhor também nos dissesse conceitualmente o que vem a ser a teoria econômica aplicada? Logo que eu me formei na faculdade e entrei a trabalhar no Instituto de Planeamento do meu país, a primeira dificuldade que eu senti foi utilizar os instrumentos que eu havia aprendido na faculdade para a aplicação no dia a dia das atividades próprias de planejamento. Como son prever o futuro, seja ele tendencial ou normativo, e eu me percebi que minha formação teórica tinha um certo vazio no momento de dar a ele uma aplicação prática. Eu imagino que esse problema também sentem muitos jovens que se formam na faculdade e na hora H, quando começam a trabalhar, devem sentir essa mesma dificuldade. De aí meu interesse por ver como se poderia aplicar tudo isso que a gente aprende na teoria, na prática, no dia a dia. Igualmente eu percebi isto quando comecei a trabalhar no Banco Real aqui no Brasil, na Real Plan Consultoria, e eu observava que em nosso esforço por atender as empresas do Grupo Real ou outras que requeriam nosso serviço, tínhamos dificuldades para dar resposta a que produzir, quanto produzir, que preços cobrar, e em todo caso também enfrentar aquilo que o mercado de capitais nos exigia. Tudo isso então deu lugar a esse interesse meu de identificar, de trabalhar e desenvolver estas práticas da teoria econômica. E desde que fez essa opção aí de vida, o que mudou na sua carreira, o que mudou no seu modo de ver e entender o mundo? Por um lado, eu senti que a teoria econômica deveria ser mais trabalhada para as aplicações práticas, por um lado, e por outro lado também eu me enriqueci porque meu esforço de extrair aquilo que está na teoria, porque na verdade tudo isso já está escrito na teoria, para passar ao mundo prático, ele me enriqueceu grandemente e hoje em dia eu quase posso ter certeza que consigo dar os parâmetros para que os jovens possam se desenvolver no mundo real com maior sucesso. Perfeito. Uma outra disciplina aí interessante é a elaboração de projetos de investimento. Explique para o telespectador o que vem a ser essa disciplina e o que ela agrega na vida prática do economista. Esta é uma disciplina na qual se busca racionalizar os investimentos, sejam do governo ou da empresa. Ele busca dar um rigor técnico, operativo, para que os investimentos tenham sucesso, seja identificando em que investir, priorizar a eles, acompanhar a aplicação destas atividades e, finalmente, fazer a avaliação correspondente. Nisso, então, a elaboração de projetos tem um grande papel. Infelizmente, ainda não existe no país um sistema nacional de identificação de projetos. Existe, sim, uma empresa que se criou 2 anos atrás, 3 anos atrás, a Empreendedora Brasileira de Projetos, que busca atender este tipo de
actividades. E é um grande desafio, né, professor Agüero? Você planejar, colocar o passo a passo do seu mundo ideal e aquilo corresponder à realidade. É um exercício? É um exercício, efectivamente. Pelo menos nas disciplinas que eu leciono, sempre busco que os meninos assumam casos práticos do mundo real, né? Cada um deles trabalha um caso prático e todo esse acompanhamento no semestre permite que eles, no final, tenham experiência prática, entre aspas, sobre esse tema que abordaram. Neste programa nós estamos conversando no primeiro bloco com o professor Pedro Agüero, e aí nós estamos aí cientificamente dissecando a disciplina Teoria Econômica Aplicada, né? Já falamos de uma matéria importante que é a elaboração de projetos de investimento, que é planejar como vão os recursos da instituição e como este plano se mantém ainda com as vicissitudes da realidade. E agora tem uma outra matéria aqui, prognóstico econômico. O que vem a ser essa matéria, e eu mudo um pouquinho o enfoque do nosso objetivo com a pergunta. O que se espera do aluno que opta por essa disciplina? Ele aparece inicialmente como uma parte daquilo que seria o planeamento, porque o planeamento é prever o futuro, seja pelo lado tendencial ou pelo lado normativo, quando a empresa ou o governo decidem assumir metas, objetivos. E nesse esforço se precisa ter critérios, técnicas, práticas para evitar andar no escuro, para conseguir esclarecimentos e, por que não, sucesso nessa empreitada. Então, os alunos, quando entram nesta disciplina, eles começam já no primeiro dia a se envolver com temas como a previsão macroeconômica do país, né? Com temas como seria assumir um bem ou um produto em particular e examinar suas tendências ao longo do tempo com diferentes ferramentas, algumas subjetivas, como o caso do método Delphi, o método barométrico de cenários, e outras quantitativas, que seria a estatística e a econometria básica, elementar. Tudo isso buscando que os meninos possam depois trabalhar no governo, na empresa, nas diferentes firmas de consultoria e assessoria que existem no mercado e que precisam desse pessoal qualificado. Avançando nos temas, por que é importante o aluno estudar economia de empresas? Esta preocupação aparece quando, em algum momento, eu senti, através da literatura econômica, que a economia havia descuidado a parte prática daquilo que seria a teoria econômica. O William Bauman, um economista americano, destacou isto em 1986, num artigo que apareceu na revista American Economic Review, uma espécie de denúncia dele que a teoria econômica falhava quando se tratava de enfrentar os desafios que a empresa exigia, como aquilo que quanto produzir, que preços cobrar, etc, etc. Isso então deu lugar a que arme todo um esquema para traduzir a teoria econômica para o mundo real, dando resposta a esse tipo de questionamentos. Isto foi reforçado quando, no ano 2000, aparece um movimento na França dos jovens universitários que se queixavam de que a economia se havia sofisticado demais, eles haviam entrado a modelos bastante abstractos que impediam seu uso na prática, no mundo real. Esse movimento foi institucionalizado e, em alguma forma, alimentou também o interesse por dar esta disciplina. Perfeito. E essas empresas estão inseridas num ambiente capitalista. Isso. Por que o economista hoje deve dominar o tema mercado de capitais? Eu me motivei para fazer este tipo de disciplina porque observei que grande parte dos jovens que estudam economia trabalham no mercado financeiro. Poderia afirmar que quase um 50% dos jovens que frequentam a Faculdade de Economia na PUC trabalham no mundo financeiro. E eles precisam de instrumentos, ferramentas, técnicas para enfrentar esse dia a dia. E um deles é justamente o assunto do mercado de capitais. Felizmente, a CBM em algum momento montou um esquema para formar professores universitários nesta área
Eu fui aluno dessa primeira turma e de aí consegui montar a disciplina em que os alunos, além de se informar que é o mercado de capitais, eles operam na bolsa. Simulam operações na bolsa e eu tenho certeza que no final todos eles já estão familiarizados com aquilo que aparece como um buraco negro que é a Bolsa de Valores. Professor, estamos chegando ao final desta nossa entrevista, mas eu pude perceber pelas suas respostas o importante papel do economista no desenvolvimento do país. Queria que o senhor comentasse essa afirmação e também falasse da importância do Sindicato dos Economistas como um dos intermediários entre o economista com as outras instituições da sociedade, a sociedade civil organizada, o mundo acadêmico, esta instituição que é o sindicato de projeção deste profissional tão importante. Eu considero que a economia, como outras disciplinas, tem um grande papel a cumprir na interpretação dos problemas do país, na definição das alternativas que cada um temos, seja no governo ou na empresa, e nesse sentido os economistas devem estar bem preparados, teórica e praticamente, para enfrentar esses desafios. E nesse sentido, organizações de classes como o sindicato têm um grande papel, porque além da defesa dos interesses dos economistas, que por lei e definição eles têm, também devem zelar pela boa formação dos economistas, por uma adequada preparação dos jovens quando eles têm que enfrentar esse desafio que acabo de colocar. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Olha, o prazer foi meu, viu? Eu estou feliz por isso. Programa Economia Dia a Dia.